Iniciaremos agora então a nossa última unidade, a unidade 5, que é Jogos no ensino de química. Aprender pode ser uma brincadeira, e na brincadeira a gente pode aprender. No entanto, nós devemos tomar um cuidado, pois aprender brincando não é a mesma coisa que brincar de aprender. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito dessa frase, tá? A aprendizagem durante o ato de jogar, que envolve vários tipos de conhecimento, podendo ser por desenvolvimento intelectual, reflexo corporal, habilidades motoras, manuais, entre outras. As crianças, os jovens e os animais, eles brincam simplesmente porque é prazeroso. Eles não se preocupam em aprender, mas sim em manipular um material, brincar, jogar e contar uma charada. Os jogos e os brinquedos, eles podem proporcionar prazer e desprazer. O prazer está relacionado não só ao jogo, mas também ao meio ali onde está sendo realizado o jogo, quando, por exemplo, você está jogando em grupos, porque você sente prazer por estar envolvido com outras pessoas, por estar conversando com outras pessoas, além do prazer proporcionado quando você ganha o jogo. Enquanto que o desprazer, ele está vinculado somente a resultados não esperados, quando você perde o jogo. E quando o jogo ele causa o desprazer, na verdade ele perde o sentido de jogo, ele perde o sentido de atividade lúdica. Então dizer que um jogo não é prazeroso é o mesmo que dizer que ele não é lúdico, ele perde o seu caráter de jogo. Bom, quando nós falamos de jogos, a gente tem que pensar que ele é realizado tanto por crianças quanto por adultos. Só que os objetivos pela criança e pelo adulto em jogar são diferentes. As crianças jogam por fazer de conta, por brincadeira, enquanto os adultos eles jogam por distração, para passar o tempo, por lazer, por ser considerado uma atividade não séria e ao mesmo tempo pode sim ser considerada séria, porque nós temos hoje em dia vários adultos que são responsáveis por fazer a programação de jogos, tá? Então, o que a gente percebe? Que de alguns anos atrás, os adultos, eles escondiam seu comportamento lúdico por ter vergonha de falar que gostava de jogar. E isso, a gente vê uma mudança de uns anos para cá. Bom, e qual seria a diferença entre jogo, atividade lúdica, brinquedo e brincadeira? A atividade lúdica, ela é uma ação divertida e prazerosa, livre e voluntária relacionada aos jogos. E tem que ter regras implícitas e explícitas. E é apenas uma ação que gera um mínimo de divertimento. Nas atividades lúdicas, as regras, elas são gerais para qualquer lugar do mundo. Vamos pensar, por exemplo, o jogo War, que é um jogo de tabuleiro. Quando você compra o jogo, vem dentro do tabuleiro as regras e a gente tem que seguir aquelas regras. Já a brincadeira, ela tem regras, assim como a atividade lúdica, só que essas regras, elas são estabelecidas em grupos sociais menores e elas podem diferir de lugar para lugar. Por exemplo, se você vai brincar de bets aqui no Paraná, pode ser diferente das regras de bets no estado de São Paulo. Se você vai brincar de pega-pega na sua rua, na sua cidade, as regras podem ser estabelecidas por vocês, que pode ser diferente das regras estabelecidas por outro grupo que mora numa rua acima da sua ou outro estado. Já o brinquedo, ele difere um pouco do jogo porque o brinquedo ele supõe uma relação íntima com a criança ou com um adulto quanto ao uso, né? E ele é ausente de regras. Como assim? Vamos supor uma boneca. Quando você dá uma boneca para uma criança, ela vai criar a forma como ela vai brincar com essa boneca. Não existe regra que ela tem que seguir naquela determinada brincadeira. Ou quando você dá um carrinho para uma criança, a criança vai criar a brincadeira da forma que ela quiser, tá? Então o brinquedo estimula a representação e a livre expressão de imagens. Ele é utilizado como um substituto de objetos reais. A boneca substitui o ser humano, enquanto um carrinho, né, de brinquedo substitui o carro que a gente utiliza. Bom, já o jogo,
A palavra jogo no Brasil, ela é polissêmica. O que significa isso? Depende do contexto onde ela está inserida, tá? Nós temos jogos políticos, jogo de faz de conta, xadrez, gamão, jogo de facas, jogo de panela. Então, Kishimoto, ele viu 3 níveis de diferenciação para a palavra jogo. Como um resultado de sistema linguístico, né, onde o significado da palavra jogo vai depender do seu contexto social, como um sistema de regras, que é uma estrutura sequencial que especifica sua modalidade, por exemplo, xadrez e loto. Os dois usam o mesmo tabuleiro, o que muda? As regras, tá? Buraco e cacheta. Os dois jogos usam baralho, o que muda entre eles? As regras. Tudo bem? E o jogo também pode ser um objeto, como é o caso do peão. A gente brinca de peão, mas o objeto também chama peão. Então, o objeto e a brincadeira possuem o mesmo nome. Então, por meio do que foi falado, exposto até agora, a gente vê que jogo é sinônimo de atividade lúdica. Então, dizer que o jogo é lúdico é semelhante a dizer subir para cima, descer para baixo, ou seja, é um pleonasmo. Então, ou a gente usa jogo ou atividade lúdica. A gente não usa jogo lúdico. Bom, os jogos, eles têm algumas características. Primeiro, a voluntariedade. Você não pode obrigar ninguém a participar de um jogo. Ele tem que ter presença de regras bem estabelecidas. Ele tem um caráter não sério, o caráter lúdico, além de proporcionar prazer e liberdade. As regras estão intimamente ligadas ao uso dos jogos ou atividades lúdicas no ensino, pois implicam em um contrato social de convivência entre os participantes. Na educação, os jogos e as atividades lúdicas voltam principalmente para a regra. As regras do jogo é que tem um papel muito importante. Por quê? Se as regras não forem bem obedecidas no jogo, o professor não consegue atingir o objetivo de aprendizagem dos alunos, tá? E para que um jogo funcione adequadamente em sala de aula, é necessário ter, então, uma boa regra e que ela seja extremamente clara. Algumas pesquisas mostram que o insucesso do jogo realizado em sala de aula está relacionado à má explicitação ou explicação das regras. Existem também vários debates envolvendo o jogo lúdico, onde alguns pesquisadores relatam que o jogo lúdico ele tem que ter tanto a função lúdica quanto a função educativa. O jogo ou atividade lúdica, né, que busca em sala de aula o prazer livre de exploração e com incerteza de resultados, é considerado apenas um jogo. Já quando você busca apenas habilidades sem a parte lúdica, ele é apenas um material didático. Então, o jogo educativo, ele tem que ter um intermediário. Ele deve ser meio jogo e meio educativo. Os jogos, eles são caracterizados como um tipo de recurso didático educativo, que pode ser utilizado em momentos distintos pelo professor, como a apresentação de um conteúdo, ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, avaliação de conteúdos já desenvolvidos e também na revisão ou síntese de conceitos importantes ao conteúdo. Legrand, ele criou 5 categorias de jogos. O primeiro deles ele chama de funcional, que envolve competições físicas, tá? Que são corridas, brincar de mocinho e bandido, saltos, piques diversos, né? Pique-esconde, pega-pega. Outro tipo é o de ficção ou imitação, que envolvem simulações, como o caso de brincar de papai e mamãe, boneca, jogos dramáticos, jogos envolvendo disfarces. O terceiro é o de aquisição, que é aqueles que envolvem coleta de materiais. Por exemplo, fazer coleção de selo, de figurinha, papel de carta, tá? Os de fabricação envolvem a construção e simulação,
como aeromodelismo, jardinagem, costura, construção de maquetes. E o último é o de competição, que envolve jogos em grupos, que eles podem ser cooperativos ou não, e onde sempre há ganhadores e perdedores, como amarelinha, jogos tradicionais de tabuleiro. Como eu já falei para vocês, em uma sala de aula, o professor ele tem que ter mais importância com as regras. E como devem ser essas regras, né? Elas devem ser de fácil entendimento, claras, facilmente discutíveis entre os grupos e elas não podem ser extensas. Recomenda-se a utilização de jogos já conhecidos, onde a gente faz uma adaptação para os conteúdos químicos. Elas devem ser bem clarificadas e discutidas, pois quando a regra não fica clara, os estudantes começam a adaptar outras regras que não guiam corretamente o jogo ou ficam muito tempo tirando dúvidas com o professor. E quando eles mudam essas regras no meio do jogo, os objetivos podem não ser mais atingidos, tá? Um fator importante quando o professor vai propor um jogo em sala de aula é sempre entregar uma cópia da regra para cada grupo, se for trabalhar em grupo ou individualmente. E quando o professor elabora um jogo, é muito importante, primeiro, que ele teste o jogo com uns amigos ou com uma turma de alunos, para ver se as regras estão claras, levando ao objetivo do jogo, ou se elas precisam sofrer adaptações. Outros fatores que o professor também deve levar em consideração é o espaço adequado, liberdade e voluntariedade. O professor não pode exigir que o aluno participe do jogo. Se um determinado aluno não quiser jogar, deixe ele apenas observando os colegas jogarem. Pode ser que depois que o jogo começou e ele vê que os colegas estão se divertindo, que ele tenha interesse em jogar, tá? Deve também despertar a curiosidade e o professor nunca deve dizer que é uma atividade para ensinar, porque aí o aluno perde a parte lúdica. Ele sabe que é para ensinar, então ele vai deixar de se divertir. Aqui eu trouxe para vocês a referência que eu usei para essa apresentação, que é o livro do professor Marlon Soares, Jogos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química. Nesse slide eu trago também para vocês duas sugestões de livro com exemplos de jogos para vocês baixarem. É simplesmente baixar no computador e imprimir. Um dos livros, ele tem, eu até coloquei o link para vocês, que está disponível para vocês baixarem. O livro do professor Marlon não é para baixar, mas é de fácil acesso para comprar em livrarias. E o professor Marlon Soares também tem um site que chama Lipequal, que é Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, em que ele disponibiliza vários jogos para os professores ou qualquer pessoa baixar. Tudo bem? Então, agora eu proponho para vocês. Vamos ensinar brincando? Olá! Chegamos ao momento final da disciplina, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores e até logo!